No cenário internacional, o presidente da França, o Emmanuel Macron, afirmou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, concordou que apenas a Ucrânia deve fazer parte de qualquer discussão sobre concessões territoriais para dar fim à guerra com a Rússia. Eliseu Caetano está de volta, tem mais detalhes aqui para a gente sobre esse assunto. Imagino que ele tenha falado por causa da cúpula do Alasca lá entre o Trump e o Putin, já que uma das exigências do Putin são territórios lá da Ucrânia, né, Eliseu? Exatamente isso, viu, Nonato? Muito bom dia novamente para você, para a Soraya e para todos que acompanham o Jornal da Manhã. A gente volta a falar ao vivo direto aqui dos Estados Unidos, 8 horas da manhã com 13 minutos na costa leste do país, temperatura subindo por aqui, 29 graus Celsius na manhã desta quinta-feira, e a gente segue acompanhando aí as repercussões desse encontro virtual que aconteceu ontem. Foi um encontro pré-cúpula entre Donald Trump e Vladimir Putin, que vai acontecer amanhã, sexta-feira, no Alasca. Aliás, já temos horário para essa reunião, viu? 4h30 da tarde pelo horário de Brasília, 3h30 da tarde pelo horário do Alasca. Donald Trump vai se encontrar com Vladimir Putin para tentar colocar fim a essa guerra que já dura mais de 3 anos lá no leste europeu. Mas falando sobre a cúpula que aconteceu ontem entre diversos líderes da União Europeia e também o próprio Donald Trump, mais o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, o que ficou decidido basicamente foi o seguinte: a comunidade internacional enfatizou que a paz não pode ser decidida sem a Ucrânia e que o país envolvido diretamente nessa guerra precisa estar a par de qualquer conversa sobre o seu próprio território. Essa declaração foi dada pelo presidente da França, Emmanuel Macron. Ele disse que essa reunião com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi muito produtiva e que quase todos os líderes entraram em concordância com relação a isso. Questões territoriais da guerra entre Rússia e Ucrânia não devem ser negociadas por Donald Trump, somente serão negociadas pelo próprio presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Essa conversa virtual que aconteceu ontem durou cerca de 1 hora e contou, como eu disse, com a participação do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, com diversos líderes europeus, como parte de uma articulação diplomática prévia a essa cúpula que vai acontecer entre Trump e Putin amanhã no Alasca. Macron ressaltou alguns pontos de consenso entre os participantes, que são os seguintes: o fim imediato das hostilidades entre Rússia e Ucrânia mediante a um acordo de cessar-fogo e também a futura participação dos Estados Unidos em garantias de segurança de paz para a ucraniana. Trump, por sua parte, demonstrou preocupação com a urgência do conflito e manifestou aí uma disposição para sancionar a Rússia caso o país impeça avanços diplomáticos. A gente vai seguir daqui acompanhando não apenas as repercussões, mas também os preparativos da viagem de Donald Trump para o Alasca. Ao longo da programação da Jovem Pan News, a gente traz todas as atualizações. É com vocês no estúdio, Soraya, Nonato. Muito obrigado, Eliseu Caetano, direto dos Estados Unidos, atualizando para a gente. Eu sigo nesse assunto, valeu, Eliseu, porque o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump e o Putin, né, vão se reunir mesmo amanhã no Alasca. É uma conversa sobre um possível cessar-fogo na Ucrânia. Só que o detalhe é que o americano já ameaçou aplicar consequências severas caso os dois não cheguem a um consenso. Nosso editor de internacional, Fabrício Naitsky, já está aqui com a gente para esclarecer melhor esse encontro. O Naitsky, quando a gente fala em consequências severas, não sei o que mais já dá para aplicar na Rússia, já que desde o início do conflito ela tem sido sancionada. Bom dia para você. Bom dia, Nonato. Bom dia, Soraya, a todos que acompanham o Jornal da Manhã. Olha, nada que envolve essa reunião pode ser detalhado ou pode ser garantido com antecedência. A gente não faz a menor ideia do que vai acontecer em termos práticos, tanto quanto quando a gente tem o presidente Donald Trump falando que pode aplicar consequências severas, tanto quando ele fala da questão das garantias de segurança lá na Ucrânia. É tudo muito vão nesse primeiro momento, não há nada muito específico a ser discutido, a ser antecipado aqui. Uma coisa a gente sabe de fato, a reunião foi marcada para as 11h30 da manhã no horário do Alasca, 4h30 da tarde, melhor dizendo, no horário de Brasília. A gente vai acompanhar tudo aqui na Jovem Pan
Com certeza, isso está garantido já. Agora, o que a gente pode imaginar? Quando a gente fala da questão das garantias de segurança, que o Eliseu mencionou agora há pouco, muito provavelmente a possibilidade da criação de zonas tampão na Ucrânia para evitar um novo ataque russo, para evitar que a Rússia volte a invadir o território ucraniano. O presidente francês Emmanuel Macron, que o Eliseu também trouxe aqui agora há pouco, falando sobre o que eles têm discutido lá na Europa, também disse o seguinte, que em conversas com Donald Trump, houve ali um acordo, foi discutido isso de que a OTAN, forças da OTAN, não estarão diretamente ligadas às garantias de segurança lá na Ucrânia. Então, o que a gente pode esperar aqui nesse momento, fazendo um exercício de previsão, mas ainda sem muita certeza, sem muita garantia de que é isso que vai acontecer? Que uma certa coalizão internacional, provavelmente, terá que ser definida para se instalar nessa provável zona tampão que deve ser estabelecida e evitar uma nova entrada da Rússia no território ucraniano. É uma garantia de que vai funcionar? Não, porque se houvesse uma garantia, não há uma garantia melhor do que uma fronteira entre dois países bem definida, como já existia entre Rússia e Ucrânia até 2022. Isso não impediu a Rússia de invadir a Ucrânia por conta daquilo que ela dizia ser uma ameaça da OTAN na região, de chegada da OTAN nas suas portas, nas suas fronteiras. Então isso deve ser um dos pontos a ser tratado amanhã. O presidente Volodymyr Zelensky conversou hoje com Keir Starmer lá em Londres, na Inglaterra. Trataram um pouquinho mais dos detalhes do que seriam as garantias de segurança, mas não falaram para a imprensa o que exatamente eles trataram em relação a isso. Então a gente vai ter que aguardar amanhã mesmo para saber com certeza absoluta o que foi definido entre Donald Trump e Vladimir Putin. Uma coisa é certa, Volodymyr Zelensky queria estar nessa reunião e os europeus e o próprio Zelensky, o mundo todo entende que só pode ser decidido um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia se houver a participação da Ucrânia nas negociações. Isso parece muito óbvio, muito definido, mas Donald Trump deve agir como um certo interlocutor nesse momento e Zelensky até que gostou dessa sinalização de que Trump vai levar à frente a questão das garantias de segurança. Obrigado, Naitsky. Até daqui a pouco, hein? Até daqui a pouco. Assunto que a gente aborda também aqui com José Maria Trindade, que está analisando os principais temas nesta manhã no Jornal da Manhã aqui da Jovem Pan. Ô Zé, o Trump falou que em 2 minutos ele já vai ter ali uma noção, se dá para ter acordo ou não com o Vladimir Putin. Claro que a gente não pode levar isso a sério, porque ele disse que acabaria com a guerra em 24 horas a partir da posse, o que também não aconteceu. Mas acho que o ponto-chave é esse, né, Zé? Se não tem a Ucrânia, como é que você vai tratar de um acordo nesse encontro entre Putin e Trump? Pode sair uma ideia, acordo acho menos provável, não? Pois é, guerra é uma situação muito perigosa e inconsequente e ninguém sabe o que vai acontecer depois, né? Daí a grande responsabilidade de qualquer governante, ou rei, como diz a arte da guerra, em decretar uma guerra. Esta situação aí, por exemplo, da Rússia, achava que resolvia isso rapidamente. Invadiria a Ucrânia, criaria um governo pró-Rússia na Ucrânia e estava tudo resolvido. Encontrou uma resistência aí pesada, que já vamos aí há 3 meses. Foi muito importante o cerco econômico que se fez na Rússia. Se achava que a Rússia quebraria, não quebrou. 3 anos depois, está ainda a Ucrânia respondendo à Rússia a ataques, fazendo até ataques surpreendentes, né? Tem importância de se pensar muito antes de declarar uma guerra. Na verdade, isso aí é uma invasão, né? O mundo está muito belicoso, essas guerras estão fazendo o mundo ficar muito instável e emocionalmente muito difícil de conviver com a possibilidade de uma nova guerra mundial, de uma terceira guerra mundial. O diálogo, né, que seja um diálogo ali muito difícil entre o presidente dos Estados Unidos e o presidente da Rússia, isto é importante, isso abre a possibilidade, uma janela de, não diria paz, essa região não será pacificada nunca. Ficaram consequências, sequelas, cicatrizes muito graves. Morreram muitos jovens, né? Eu conversava com o bispo aqui de Brasília, Dom Paulo César, que esteve na região e voltou impressionado com a quantidade de jovens mutilados, os hospitais cheios, os cemitérios lotados de jovens. Quer dizer, são consequências que a gente não vê no dia a dia. Que bom que eles, pelo menos, tentam, a gente sabe que é muito difícil, né? Um diálogo para pôr fim a esse movimento. A proposta
da Rússia de anexar parte da Ucrânia é uma proposta indecente, mas pelo menos é uma proposta, mas muita gente desconfia que se trata de um blefe. Quer dizer, a situação está muito mais difícil ultimamente para o mundo e os países estão se armando, viu, Nonato?